Fala galerinha do blog da Indy, tudo bem com vocês? Primeiramente eu queria agradecer imensamente o feedback de vocês, as visualizações, todos os nossos seguidores, tanto no Twitter, no Facebook, aqui no YouTube mesmo, né? Sobre o nosso primeiro videocast, o review da temporada 2017 da Fórmula Indy, da IndyCar Series. Então, queria agradecer muito. E valeu pelos comentários, espero que vocês deixem comentários sobre esse videocast, o que a gente precisa melhorar, deixe sua crítica, sugestões, elogios, escrevam aí embaixo, né, aqui embaixo, fiquem à vontade. Nós tivemos participações especiais naquele programa, né, naquela nossa primeira vez ali aqui no YouTube, e hoje nós vamos ter mais uma participação especial de um ex-piloto da Fórmula Indy, né, todo mundo aqui deve conhecer esse piloto. Então, fiquem ligados que vocês vão ver mais pra frente um pouquinho quem é o ex-piloto da Fórmula Indy que está falando, vai falar aqui com vocês. Nesse videocast de hoje, nós vamos tratar principalmente sobre essa semana do que aconteceu no mercado da Fórmula Indy. Infelizmente, na minha opinião, o Elinho deixou a categoria, né, saiu da Fórmula Indy depois de 20 temporadas seguidas, com uma quantidade enorme de vitórias, de participações. Daqui a pouquinho eu vou passar todos os números e estatísticas do Hélio na Indy para vocês. E também falar da permanência do Tony, né? Nós em 2018 vamos ter um brasileiro na Fórmula Indy. O Tony Kanaan confirmou a presença. A AJ Foyt é a nova casa do Tony Kanaan. Então, nós não vamos ficar órfãos de pilotos brasileiros na temporada 2018. Isso é muito bom para nós, né? A permanência do Tony, porque neste ano a Band transmitiu 12 das 17 provas ao vivo. Esse ano que a Band está sem futebol aos domingos, né? Sem o futebol nacional, sem o Brasileirão, sem o Campeonato Paulista, os estaduais. Então a Band tem uma brecha na grade de programação dela. Então a Indy encaixou perfeitamente ali nas provas do domingo, no sábado. Então, ano que vem, o Tony permanecendo com as corridas ao vivo, eu acredito até que possa entrar alguns patrocinadores apoiando o Tony Kanaan e quem sabe o Matheus Leite. A gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente. Agora o James vai falar com vocês a retrospectiva da carreira do Hélio Castro Neves na Fórmula Indy. É com você, James. E aí galera, pois é, final de temporada da Fórmula Indy já aconteceu há algum tempo e as notícias elas vão se acumulando, vão ali sendo anunciadas, as equipes vão se remanejando para 2018 e agora nesta semana o que aconteceu foi que tanto a AJ Foyt anunciou finalmente e de forma oficial também o Tony Kanaan e inclusive outro anúncio que aconteceu tão esperado já ali, né, durante toda a temporada. As notícias iam sendo colocadas, os rumores, tudo vinha sendo ali especulado, muito em torno. O Eguinho, ele não falava muita coisa, também nem poderia. E aí, finalmente, foi colocado de forma oficial a saída de Hélio Castro Neves da categoria. Ele que não vai correr de forma integral mais, né? Ele vai seguir agora para o programa lá de protótipos da IMSA nos Estados Unidos. Vai correr com a Penske, inclusive Juan Pablo Montoya, ele que também já passou pela Fórmula Indy seguindo esse caminho. Só que o caminho do Montoya, ele que não correu de forma integral em 2017, já tinha sido colocado muito antes. Ficou muito mais fácil para o Roger Penske definir esse piloto em uma das vagas aí nesse campeonato tão importante de protótipos nos Estados Unidos. Então, com a saída do Elinho, um importante momento aí da Fórmula Indy, né? Uma importante fase, ela se encerra, até porque o Hélio passou longo tempo na categoria, praticamente aí 20 anos, tantas temporadas, e a maioria delas pelo time da Penske, que é considerada aí praticamente a Ferrari da Fórmula Indy. Então o Elinho, ele começou lá em 98, depois de passar pela Indy Lights, ele batalhando justamente com o Tony Kanaan naquele período, foi vice-campeão em 97, acabou ingressando na categoria junto com o Tony Kanaan em 98. Naquela época eu já acompanhava a categoria, né, no caso a kart, a Fórmula Mundial, ou Champ Car, conforme viria a se tornar depois o nome, né, ficaria mais conhecido. Então, o Elinho já chegando, mostrando serviço, apesar que era um carro super limitado, motor Mercedes, várias quebras, uma equipe muito pequena, apesar de tradicional, mas ele já tinha conseguido um pódio lá em Milwaukee, em cima de Al Unser Jr., comemorou muito no pódio com a torcida brasileira, com a bandeira brasileira também. Eu lembro como se fosse hoje, daquela corrida que foi um tanto emocionante, vários acidentes, e o Elinho também na tática e na velocidade, mesmo acabando o combustível, ele
mandou super bem. Então naquele ano ele passou ali algumas situações complicadas, conforme logo na estreia ele também acabou batendo durante os treinos na curva 4 do circuito, bateu de traseira, estava sentindo ali dores nas costas. Foi uma situação ali muito complicadora logo de cara, mas ainda assim ele foi para a corrida e acabou participando. Então foi um período de muita experiência para ele ali a ser acumulada, quilometragem, ele se acostumando, mas já chegando mostrando velocidade e mostrando a que veio ainda naquele período final dos anos 90, ele que ainda era empresariado pelo Emerson Fittipaldi. Então, no ano seguinte, 99, houve ali a oportunidade de ir para a equipe Hogan, que já tinha sido inclusive casa do próprio Emerson Fittipaldi, enquanto estava ali naquela parceria Hogan-Penske. Então a Hogan já com o carro cinza e preto, já tinha passado J.J. Leto, Dario Franchitti, outros pilotos ali naquele cockpit, e em 99, apesar que o Luiz Garcia Júnior chegou a ocupar o segundo carro, até com o famoso patrocínio da Tang, o Hélio Castro Neves, ele foi o piloto principal ali, né, do time, comandou aquele bólido nas corridas, chegou a fazer pole position no início daquela temporada, mandando super bem, um carro que inclusive sofreu tantas vezes com a quebra do motor Mercedes. O que nós vemos aí na Fórmula 1 acontecendo com a McLaren e com a Honda, aconteceu naquela época na Fórmula Indy, mais ou menos assim, mal comparando com o motor Mercedes do Elinho na Fórmula Indy. Me lembro etapa até aí em oval, que acho que foi Nazaré, até a galera pode falar mais aí também, teve Nazaré, que ele quebrou o motor, ficou pela pista, Milwaukee também, que estava mandando bem em 99, só que uma das principais provas ali dele naquele período, um dos principais momentos, foi o segundo lugar, que ele ficou ali atrás de Michael Andretti, né? O Michael venceu em St. Louis, uma pista que tinha até pouco tempo de categoria, e o Elinho indo para cima com o carro da Hogan, um carro super inferior, ele com bem menos experiência, mas mostrando um trabalho realmente muito bacana, a equipe também com a tática de boxe interessante, então ele terminando em segundo lugar. Ao final daquela temporada, a Hogan estava fechando as portas, né? Me lembro também agora uma outra que ele quebrou o motor, Laguna Seca, ele ficou na reta dos boxes também com problemas. Então o Elinho Castro Neves, ele ao final daquela temporada, com o fechamento da Hogan, que já estava com sérios problemas financeiros, ele ficaria a pé, não tinha conseguido contrato com ninguém, também teve ali os seus problemas com o Emerson, né? Eles negociando ali que testes poderiam ser feitos ou não, ele achando que poderiam ser alguns, o Emerson preferindo outros, e aí acabou que ele ficou naquela mesma, não saiu muito daquela situação e estava por enquanto a pé, fez a última etapa em Fontana, também passando por problemas com o carro da equipe Hogan. E aí, infelizmente, aconteceu aquele acidente pavoroso com o Greg Moore, né? Ele que bateu na curva 2 do circuito ali, também no início da reta oposta. Acabou sendo vitimado daquele acidente na última prova pela equipe Forsythe. Depois ele iria, né, na realidade, para a equipe Penske, ele foi ali todo colocado ali em relação às homenagens, tudo que foi feito para ele, né, porque ele foi uma grande personalidade, foi embora muito jovem, muito novo, e até hoje é muito lembrado pelos pilotos, pelos fãs da categoria e todos aqueles que trabalharam com ele, o grande Greg Moore, que venceu 5 provas na categoria. O Elinho, ele sobrando aí, praticamente ele assinou o contrato que era do Greg Moore, né? Essa história que é colocada até hoje, tem até no livro do próprio Hélio Castro Neves. Então ele assinando um contrato que valeria ali como se fosse a Ferrari da Fórmula 1, conforme eu já tinha dito, e aquilo marcaria a vida dele. Já em 2000, ele andando de igual para igual, após algumas etapas de igual para igual, com o Gil de Ferran, que era um piloto muito mais experimentado, mas também chegava ao time naquela temporada. Ele venceu 3 provas e já se colocou ele como um dos principais da categoria, inclusive naquele período, na primeira vitória dele em Detroit, lá nos Estados Unidos, ele inventou aquela famosa comemoração dele, né? Aquela comemoração que ele ia para a grade, ele já foi balançar lá as grades da Ilha Bela, né, em Detroit, de Detroit também, e aquilo ficou marcado, deram um apelido para ele de Homem-Aranha, que depois ele também não usaria. Ele, inclusive, naquele período, ele começando na Penske, ele mudou o nickname, né, colocando assim, o segundo nome dele. Passou a deixar de ser aquele Castro Neves separado, então, com o hífen, e colocou Castro Neves junto, até para não ter nenhuma referência a Fidel Castro de Cuba, e também porque nos Estados Unidos dificilmente as pessoas têm 3 nomes ali, os esportistas, as personalidades, geralmente é o nome principal e o sobrenome, então ficou o sobrenome
Castro Neves. E a partir dali ele enfileirou uma série de vitórias, principalmente pole positions, momentos épicos. E como momentos épicos também, principalmente, foram as vitórias nas 500 milhas de Indianápolis. Em 2001, mesmo com um carro não tão competitivo assim, ele foi escalando o pelotão, foi para frente e conseguiu ali, depois de interrupções, bandeiras amarelas, vermelhas, chuva, a pista secou, enfrentando grandes adversários. E a Penske voltando desde 94, que não corria as 500 milhas, o Elinho superou tudo isso para vencer logo de cara e comemorar muito com o leite da vitória lá no Círculo da Vitória também. Em 2002, ele fez ali o back-to-back victory, né? Ele conseguiu vencer 2 seguidas. Ele contou também com a bandeira amarela que surgiu do acidente entre Bud Lazier, ou Bud Laser, né, conforme diria o Luciano do Vale, o mito, a lenda Luciano do Vale. Teve um acidente na última volta na curva 2 do circuito, que favoreceu até porque o Paul Tracy, com o carro da Green também, né, ia para cima do Elinho, e dizem que se não tivesse aparecido aquela amarela, dificilmente o Elinho conseguiria segurar o ritmo, inclusive para o Paul Tracy, até hoje, ele que venceu aquela corrida. Mas fato é que para os livros da história, para tudo que foi feito, quem subiu no pódio e ficou até hoje, eu acho até de maneira merecida, foi pela segunda vez na história o brasileiro Hélio Castro Neves. E depois, em 2009, ele com todo aquele problema também do fisco americano, ficou de fora de algumas etapas ali, né? Na realidade, da primeira do ano em St. Pete. E aí colocaram o Will Power, que corria até então com aquele carro da Walker, aquele carro do Team Australia. O Will Power substituindo ele em St. Pete. Depois, para a etapa em Long Beach, já tinha um carro preparado caso desse tudo certo para o Elinho, ele fosse inocentado, e foi, deu tudo certo para ele, todo mundo comemorando bastante, a mídia inteira mundial brasileira falando muito disso, e o Elinho conseguiu ser inocentado, subiu no carro, então ficou um carro para o Power, ficou para o Elinho também, o Elinho assumindo de volta o posto que era dele na equipe Penske, e depois em maio dando a volta por cima, uma das principais histórias do esporte e também do automobilismo em todos os tempos, mesmo ele vindo de um período um tanto difícil, tenso, ele conseguiu ir para a 3ª vitória nas 500 milhas de Indianápolis, e aí realmente ele marcou todo mundo, ficou ali nos livros da história, conforme eu falei, ficou com certeza para sempre na memória e também nos museus, também os carros dele, tudo que ele fez aí marcado para a história do automobilismo. A sequência da carreira, ele conseguiu aí outras vitórias, ficou um tempo sem vencer, voltou a vencer nesse ano. E agora acabou realmente encerrando a carreira, eu acho, no momento certo e partindo para uma outra categoria, inclusive junto com a Penske, que é um grande time em qualquer lugar, inclusive na NASCAR, e no caso o Elinho, ele vai para IMSA, né? Ele vai para a categoria de protótipos americana e ele pode ser muito competitivo lá, tomara que ele conquiste o título lá, que ele não conseguiu na Fórmula Indy, galera. Então, pessoal, diferente um pouquinho do James, eu tenho a opinião contrária. Eu acho que o Hélio Castro Neves poderia sim continuar na Fórmula Indy. Eu acho que o Hélio, tanto o Hélio quanto o Tony, a gente acompanha eles nas redes sociais, são 2 pilotos que cuidam do corpo como uma máquina, são 2 pilotos que adoram o treinamento físico, o condicionamento físico, são 2 pilotos que, claro, né, com 42, 41 anos o reflexo vai diminuindo, eles já têm filho, têm filhas, então o pensamento na família, é claro que pode ser que não tenha aquela mesma agilidade, aquele mesmo reflexo de quando eles tinham 22, 23 anos entrando na categoria lá em 1998, mas o Hélio, perto da qualidade, do nível, do grid da Indy, o Hélio e o Tony poderiam aí correr tranquilamente, na minha opinião, repito, mais 2, 3 anos, 2, 3 temporadas tranquilamente, porque eles cuidam muito do corpo deles, muito, muito, muito. Nós que acompanhamos as redes sociais tanto do Hélio quanto do Tony, nós vemos antes das corridas o Hélio naqueles aquecimentos dele, aquelas ginásticas. Então eu acredito que eles poderiam permanecer por pelo menos mais 2 anos. Mas é uma opção do Hélio. Eu até estava comentando com o James antes do programa que o Hélio e o André Ribeiro, eles casaram com a Penske, né? Mudam de categoria, mudam de ares, mas vão estar unidos ao Roger Penske. O André Ribeiro, depois que deixou a equipe Penske, continuou tocando alguns negócios do Roger aqui no Brasil, e o Hélio agora vai para a IMSA, também respirar novos ares, né? Eu até entendo, claro, a cabeça do Hélio,
Não deve ter sido fácil ser companheiro do Gil de Ferran e o Gil ter sido campeão da categoria, ter sido companheiro do Sam Hornish e o Sam Hornish ter sido campeão da categoria, ter sido companheiro do Will Power e o Power ter sido campeão da categoria, ter sido companheiro do Pagenaud e o Pagenaud ser campeão, e agora por último o Newgarden. Eu acredito que o único companheiro que o Hélio não correu junto e que não foi campeão foi o Ryan Briscoe, né? Naqueles tempos de Penske ali entre 2008 e 2011. Eu acredito que foi o único piloto que não tenha sido campeão em cima do Hélio. Mas o Hélio tem números aí estratosféricos. Eu vou passar alguns números para vocês. O Hélio Castro Neves ele tem 344 largadas na Fórmula Indy. São 50 pole positions. 50 poles oficiais que ele conseguiu ser o mais rápido nos treinos, mas ele tem 54 poles porque, por exemplo, quando uma corrida em oval choveu no sábado e ele tinha o tempo da sexta, ou ele era o líder do campeonato, então esse número sobe para 54. Ele largou 54 vezes em primeiro lugar, né, na ponta do grid, mas oficialmente ele tem 50 pole positions. Vitórias, o Hélio tem 30, a última foi em Iowa, agora no mês de junho. A primeira vitória foi também em junho, em Detroit, de 2000. Todas as vitórias do Hélio são pela Penske, né? Então eu vou passar um número aqui para vocês. O Hélio, a pista que ele mais correu foi no Texas. O Hélio correu 20 vezes no Texas. Por que 20 vezes? Ele tem 20 temporadas, mas nem sempre o Texas estava na categoria, né? Principalmente na época da kart. Mas teve anos ali que o Texas tinha 2 corridas na temporada, entre 2002 e 2004, 2011 que teve rodadas duplas, né? Depois a segunda pista que o Hélio mais vezes correu foi em Indianápolis e Detroit. Teve 17 participações em cada uma dessas duas pistas. A posição que o Hélio mais chegou na Fórmula Indy foi a segunda colocação. O Hélio conseguiu o segundo lugar em corridas 41 vezes. A vitória, ele conseguiu 30 vitórias, né? Então foi o segundo posto que ele mais conseguiu, foi o primeiro lugar. E o quinto lugar, ele chegou por 27 vezes na quinta colocação. Então o top 3 aí de lugares do Helinho é segundo, primeiro e quinto lugar. O Hélio, dessas 344 corridas, ele liderou nada mais nada menos que pelo menos uma volta em 168 provas. É muita coisa. E ele tem 6.037 voltas na liderança. Olha a quantidade de voltas. É praticamente uma temporada e meia ali somando todas as voltas, né? Então é muito tempo na liderança, é uma carreira assim fantástica. Eu vou passar mais números aqui para vocês. Dessas 344 corridas, ele não completou apenas 62 vezes, tá? O Helinho ele correu com o chassi da Lara por 265 vezes, o chassi Reiner 59 vezes e o chassi Lola 20 vezes. Lembrando que o Hélio, né, como o James disse, começou na Bettenhausen em 1998, depois foi para a Hogan e depois para a Penske, onde permaneceu até semana passada na Fórmula Indy. E com relação aos motores, o Hélio Castro Neves ele correu com a Honda, foi o motor que ele mais correu, 139 corridas. Com o motor Chevrolet ou Chevy, ele correu 116 vezes. Com o motor Mercedes, 39 vezes. Com o motor Toyota, 49 vezes. E com o motor Oldsmobile, 2 vezes. Esse motor Oldsmobile ele correu naquela temporada de 2001, que a Penske estava na kart com o Reiner Honda, né? E fazendo a temporada completa. E tanto o Hélio quanto o Gil, o Roger foi para as 500 milhas de Indianápolis disputar a corrida mais famosa do mundo. Mas antes ali eles fizeram um teste em Phoenix com aquele carro preto muito bonito, o Hélio com o número 68 e o Gil com o número 66. Os dois testaram em Phoenix visando as 500 milhas de Indianápolis. Então essas duas únicas corridas que o Hélio fez com esse motor Oldsmobile. Com relação aos pneus, o Helinho correu apenas 19 provas ali em 1998 com o pneu Goodyear e depois o restante da sua carreira na Índia, as outras 19 temporadas, ou seja, 325 vezes, ele correu calçado de pneu Firestone. Agora, galera, chegou a vez da nossa convidada especial, né? Então, se eu estou falando no feminino, vocês já devem saber que a nossa convidada de hoje é a Ana Beatriz Figueiredo, a Bia Figueiredo, que participou da Fórmula Indy ali nos anos de 2011,
2012, 2010, correndo pela Dale Coyne, correu até pela Andretti, né, com o apoio da Ipiranga. Então vamos ver o que a Bia tem para falar da saída do Elinho e de como ela viu a temporada 2017 da Fórmula Indy. Vamos lá, Bia. Fala galera, sou a Bia Figueiredo, piloto do Stock Car, ex-piloto da Fórmula Indy, a pedido aí a convite do Jackson, estou mandando uma mensagenzinha aí só para fazer um cronograma aí como foi a IndyCar esse ano. Confesso que não acompanhei todas as etapas, até pelas correrias aí de Stock Car e etc, mas o Joseph Newgarden, o garotão aí, fez um campeonato impecável, chegando na Penske, né? Parece que o primeiro ano na Penske tem dado sorte, né? O Pagenaud, e agora o Newgarden fazendo um campeonato excelente. E o Hélio brigando por boa parte da temporada, né? Conseguiu tirar aí uma fase em Iowa, vencendo, foi muito legal. E hoje saiu, né, a notícia que ele vai fazer só as 500 milhas de Indianápolis no ano que vem e vai fazer a IMSA, né, que é a maior categoria de Sports Car dos Estados Unidos, com a Penske também, junto com o Montoya. Então, sorte aí, Hélio, nessa nova fase. 500 milhas, estamos sempre torcendo por você. O Tony fazendo um campeonato bom pela Ganassi, brigando aí sempre os 5, etc. Faltou aquela tão esperada vitória, sempre dando forte nas 500 milhas, né? O Tony é sempre um favorito, mas não deu para encaixar dessa vez. Ainda está indefinido o futuro dos brasileiros, né, na Fórmula Indy para 2018. E vamos torcer aí, eu acho que o Tony tem chances aí de ir para uma nova equipe. O Matheus Leist, que ganhou a Freedom 100, né, que é a corrida da Indy Lights em Indianápolis, também tem chance, está batalhando aí para subir para a Indy. Isso é importante aí para a gente ter uma renovação, né, e ter força brasileira no campeonato em 2018. Então, Jackson, um beijo para você, parabéns aí por todo o trabalho na cobertura da Indy. E a gente se vê aí o ano que vem, quem sabe comentando aí de novo sobre o campeonato. Vamos torcer para os brasileiros. Valeu. Valeu, Bia, aí pelas palavras. Mais uma vez te agradecer. Sei que estava corrido para você esses últimos dias aí na Argentina, né? Correndo lá em Buenos Aires na etapa da Stock Car. E mesmo assim você deixou essa mensagem para a gente aqui do blog da Indy. E nós, felizmente, né? Desde quando a gente tinha o blog da Indy.com, alguns pilotos ainda seguem nosso Twitter, acompanhavam nosso site. Então, assim, querendo ou não, a gente tem um pouquinho de credibilidade aí nesse meio ainda, né? Mesmo eu não sendo jornalista, para quem não me conhece ainda, eu sou professor de educação física, eu trabalho em escola, dou aula 40 horas na semana. Então, assim, não sou jornalista, mas o James é jornalista, mas eu ainda tenho um pouquinho de contato com os pilotos da Indy. E quem a gente for conseguindo chamar aqui para fazer ter alguma fala aqui no blog da Indy, a gente vai correr atrás disso. A gente sempre levou em conta a seriedade aqui, né? A gente nunca ficou zoando alguns pilotos, não é o nosso perfil fazer isso, né? Então, assim, por isso que a gente tem a credibilidade, por isso que alguns pilotos ainda conversam com a gente, mandam suas mensagens. Então, queria mais uma vez agradecer a Bia, agradecer aos participantes do programa passado. E agora eu vou passar a bola para o James, falar sobre a retrospectiva da carreira do Tony Kanaan na Fórmula Indy. Galera, e na esteira aí dessas novidades para a Fórmula Indy em 2018, ainda tivemos o anúncio de Tony Kanaan, conforme eu falava, para a equipe AJ Foyt, para o lendário, mítico carro 14 em 2018. Ele que vai para essa equipe aí, que já teve tantos pilotos ao longo da história. O próprio AJ já tem muito tempo que ele se aposentou. Ele se retirou das pistas no início dos anos 90 e o Tony fez história ao longo dos últimos anos, tanto na IRL quanto também na IndyCar. O que não estava muito bem para ele foi o ambiente da equipe Ganassi. Ele já vinha aí, né, há 3 temporadas na Ganassi, mas aí não deu certo. 3, 4 temporadas na Ganassi, não deu certo. Ele se desentendendo com o Chip Ganassi, com a equipe, o clima nada bom, os resultados não aparecendo. E quando os resultados não aparecem, e aí se sugere com certeza uma grande mudança de ares. Então o Tony, muito feliz por fazer esse anúncio aí, né, nesta semana,
ele partindo por um desafio totalmente novo, até porque ele já tinha corrido por equipes como a KV, né, depois da Andretti, mesmo assim ele conseguiu as 500 milhas em 2013, e agora ele fazendo um contrato de 2 anos, justamente 2 anos aí, né, para ele tentar mostrar serviço. Está com 42 anos, portanto vai até 44 anos. O Tony Kanaan, pelo menos na equipe AJ Foyt, se ele cumprir, né, se Deus quiser, esse período lá nesse time tão famoso, que agora é comandado pelo Larry Foyt. Larry Foyt, o filho do AJ Foyt, chegou a correr pela equipe nos anos 2000, chegou a fazer algumas etapas, 500 milhas e tudo, mas aí também acabou não obtendo grandes resultados. Ele não foi um piloto lá, aquelas coisas, né, grandes coisas e tal, mas aí ele, como chefe de equipe, ele chefiando a operação que principalmente ficava no Texas, agora vai se basear um pouco mais em Indianápolis. O carro 14 ele vai para Indianápolis, ali em Indiana, próximo ao circuito, então vai ficar muito mais fácil trabalhar. E o Larry Foyt, ele mais jovem, evidentemente filho do AJ, com umas visões melhores, ele olhando mais para a tecnologia, para o uso do computador, e ele já está como presidente do time e da empresa há algumas temporadas. Então tudo isso eu acho que é um alento para o Tony Kanaan. Eu sinceramente, quando estava vendo o Tony com problemas na Ganassi, batendo, se desentendendo com a equipe, assim, desentendendo a tensão, né, de querendo uma coisa, a equipe oferecendo outra, as táticas de boxe tendo problemas, o carro não rendendo, ele também não feliz, não confiante, e aí sem confiança na pista fica realmente muito complicado mesmo para o campeão de 2004 da categoria. Naquela época ele corria pela Andretti, e lembrando que correndo pela Andretti naquele ano de 2004 ele completou todas as voltas da temporada e completou ali sem tomar nenhuma volta, não abandonou, completou todas na zona de pontuação e não tomou nenhuma volta. Impressionante aquele ano do Tony Kanaan, mas uma das coisas assim mais raras no mundo e na história do automobilismo de todos os tempos ele conseguiu naquele ano. Então com certeza esse feito do Tony sempre deve ser muito louvado para aqueles que acompanham o esporte a motor, acompanham as corridas. Foi um período assim marcante, que já víamos de vários títulos na Champ Car, né, com o Cristiano da Mata, Gil de Ferran, todos esses aí conseguindo grandes feitos. O Bruno Junqueira conquistando vitórias, tentando campeonatos, não conseguiu também. E aí com certeza o Tony conseguindo esse na então IRL, né, na Indy Racing League, ficou muito importante, que naquele momento ela se tornava mais até IndyCar, né? O logo mudando, tudo isso acontecendo. Em 2005 a chegada dos mistos, então o Tony se especializando em ser um grande largador. Me lembro em Phoenix 2005 ele largando por fora, passando todo mundo. Diz ele que aprendeu isso com o grande Michael Andretti, que foi chefe dele na Andretti. Andretti que ele passou longos anos também, só saiu de lá em 2010, também já tinha um período ali que ele não estava se entendendo com o Danica Patrick, com os próprios mecânicos, mas aí eu acho que não era uma coisa do Tony realmente. Eu acho que naturalmente ao longo do tempo a coisa foi se desgastando e ele conseguindo aí mesmo assim arrancar alguns bons resultados, vencendo em etapas difíceis, né? Acabou passando por uma situação complicada, se não me falha a memória, em Edmonton 2009 o carro pegou fogo, ele saiu rapidamente, foi salvo ali, né, pelos mecânicos. Então ele passando por tudo isso, e mesmo ele indo para a KV, um time com pretensões bem menores, em 2013 tudo dando certo. Quem diria, quando ninguém menos assim esperava, ele conseguiu a grande 500 milhas que ele buscava há tanto tempo na carreira. Então ele somando a 500 milhas também com o campeonato que ele teve em 2004, um dos melhores pilotos de todos os tempos na Fórmula Indy. Começou em 98 também, assim como o Hélio Castro Neves, começou pela Tasman, depois foi para a Tasman Forsyth, né, no ano seguinte, e aí conseguiu aquela vitória com o carro da McDonald's nas 500 milhas de Michigan, que o Max Papis ele ficou sem combustível, quase que o Montoya tira a vitória dele. Depois de 2000 foi um ano difícil pela equipe Monum, o carro da Hollywood, ele acabou batendo em Detroit, quebrou o braço. 2001 ele seguiu, 2001 e 2002 ele seguiu na Monum, conseguiu alguns poucos resultados expressivos, né? Ele correu ao lado do Zanardi, depois correu ali mais sozinho também. E 2003 foi a grande mudança para a IRL, que ele conseguiu ali esse time de ponta, né? Se mudou de Malicuia para a IRL, para a Indy Racing League, para a Fórmula Indy. E aí, correndo só em ovais até então, conquistou importantes vitórias, impressionou logo de cara e foi ficando ao longo da próxima década, sempre também marcou pole position nas 500 milhas de Indianápolis em 2005,
e apesar de alguns acidentes ao longo da carreira também, alguns complicadores, ele teve muito mais ápices, no meu ver, do que também ali momentos baixos. Isso aconteceu mais pra frente realmente só na Ganassi, que a última vitória dele na categoria foi justamente em 2014 em Fontana, ainda correndo com o carro da Target, que tanto marcou também a equipe Chip Ganassi. Então eu estava um tanto receoso do Tony seguir, até porque nesse ano em Elkhart Lake, em Road America, quando ele tirou ali do vácuo do Alexander Rossi e tal, e acabou tentando seguir, eu acho que o erro foi até dele. Acho que ele demorou muito para tirar do vácuo. Parece que às vezes o tempo de reação dele está um pouquinho atrasado. Eu espero estar enganado, né? Eu estou de fora, mas o Tony, eu fico feliz de um brasileiro seguir na categoria. O Hélio não segue, então o Tony, de repente, com uma renovação de áreas, ele saindo da Ganassi, que o clima estava pesado, só estava bom para o Scott Dixon, o piloto principal da equipe, né? Então o Tony indo para esse novo rumo na carreira, eu espero realmente que ele consiga mandar bem, que ele dê uma renovada no ânimo, que ele possa se sentir mais à vontade, o equipamento fique bom, e apesar de uma equipe que não seja de ponta, ela venceu em 2013, por exemplo, com o Takuma Sato em Long Beach. Então tem algum potencial. Eu espero que de fato ele consiga, se não pelo menos um resultado bom nas 500 milhas, pelo menos aí alguma vitória para encerrar a carreira, mesmo em circuito comum, em circuito normal, para encerrar a carreira aí por cima novamente, como o grande Tony Kanaan, o bonitão, conforme falava aí Oscar Ulisses, né? Nas transmissões da Fórmula Indy, Fórmula Mundial, na Record lá nos anos 2000, que ele consiga realmente aí um momento para terminar a carreira por cima novamente, galera. Então aí, nesse vídeo, né, o Jackson falando com vocês, eu trazendo um pouquinho da história do Tony, do Elinho, tanta coisa que a gente viu aí, né, ao longo das últimas décadas, memórias um tanto aí boas do esporte a motor nas corridas da Fórmula Indy, para nós compartilharmos e comentarmos aqui também, né, na linha do tempo do Facebook, do canal do YouTube aí do Jackson, o blog da Indy. Então, galera, a Bia Figueiredo também aí, né, falando com a gente, trazendo a impressão dela da aposentadoria do Elinho da Fórmula Indy, falando dessa mudança dele para IMSA, né, para os protótipos americanos, e também como ela vê também, inclusive, essa sequência do Tony na Fórmula Indy, além do resumo do que fez Joseph Newgarden durante a temporada 2017, ele tomando de assalto a categoria. Vamos ver se o Joseph Newgarden ele consegue manter esse ritmo, né, para a próxima temporada. Não vai ser fácil, até porque Simon Pagenaud, ele ficou mordido após aquele lance lá em Gateway, né, aquela ultrapassagem que quase levou os dois para o muro, mas eu acho que foi uma síntese do que de fato é a essência do automobilismo puro, galera. Então 2018 aí prometendo bastante, com o carro novo vai estar tudo embolado. Então o Tony, de repente, ele pode dar o pulo do gato. Tá certo que é mais uma esperança, mas talvez o Tony vai que ele consiga com a AJ Foyt, com os engenheiros. Ele vai trabalhar com o engenheiro que vai ser também diretor técnico, que estava nas maiores conquistas do Tony na categoria. Então, de repente, juntando, somando isso tudo, seja um alento, mais o carro novo de corridas competitivas, e de repente o Brasil novamente no topo, no alto do pódio na Fórmula Indy, galera. Então, um grande abraço a todos, valeu pela audiência, valeu pelas curtidas. A galera pode mandar também sugestões, críticas, vai comentando todo mundo aí, vamos expandindo os assuntos da Fórmula Indy da internet, o que é sempre super bacana. Então valeu, galera, um grande abraço, até a próxima e fique ligado aqui no canal do blog da Indy, sempre várias corridas épicas e emocionantes da história, um acervo que só o Jackson tem ao longo de todo o Brasil. Valeu, galera, fui! Agradecer ao James também, né, por mais uma participação. Eu acredito que o nosso videocast sempre vai ser nós dois. Acredito, claro, né, se alguém mais quiser participar, fique à vontade, deixe o comentário aqui, como já dissemos antes. Então, assim, agora, para finalizar, eu vou falar um pouquinho do mercado de pilotos, como que tá. A equipe Andretti Autosport já tem os seus 4 pilotos confirmados, né? O Ryan Hunter-Reay, que por lá já estava, o Marco Andretti, que tem a cadeirinha cativa dele, né? Desde 2005 o Marco já está na equipe. O Alexander Rossi, né, depois que venceu as 500 milhas de Indianápolis, conseguiu premiação, dinheiro, patrocínio, e esse ano ele voltou a vencer mais uma prova em Watkins Glen. Esse ano o Andretti teve 2 vitórias, né, na prova, nas 500 milhas, claro, eu já estava até me esquecendo, o Sato venceu, e o Rossi venceu agora em Watkins Glen, a penúltima prova. E o quarto e último confirmado da Andretti foi o Zach Beck, né? Um novato aí, vai correr a temporada inteira no ano que vem. Outra equipe que já tem o seu trio confirmado, deixou de ser quarteto, agora é trio, a Penske, né? Newgarden,
Power e Pagenot, são os 3 pilotos. Algumas equipes, mais uma equipe que já está confirmada é a Arding Racing, que está subindo ali da Indy Lights com o Gabi Chaves. O Gabi Chaves que ano passado correu na categoria, esse ano ele fez algumas provas, se eu não me engano as 500 milhas, o Texas com a Harding. Nós podemos ter algumas novidades no ano que vem quanto à equipe, a Carlin e a Juncos, ou Runcos como alguns preferem chamar, mas assim não tem nada certo. Eu estava até me lembrando hoje que a Juncos comprou o espólio da KV, então ela comprou aqueles carros da KV do ano passado, e o que ela vai fazer com esse carro agora? E aquele investimento, esse investimento que foi feito? A equipe vai ter dinheiro para comprar o carro novo de 2018? Eu não sei como que fica isso, até se vocês saberem de algo quanto a isso, deixem um comentário aqui embaixo também. A Dale Ocon tem o Sebastian Bourdais, né, confirmado. Fiquem aberto ali a segunda vaga. A Dale Ocon que sempre confirma essa segunda vaga próximo ali da semana da abertura do campeonato. Na minha opinião, deveria continuar o Ed Jones, uma grandíssima surpresa, boas provas, não fez barbeiragem, um novato assim, ó, que veio da Indy Lights. Fazia tempo que a Indy Lights não tinha um piloto campeão tão bom. O último foi o Neil Garden em 2011, depois a gente teve o Rafa Matos em 2008, e não me lembro da Indy Lights formar outro piloto tão bom quanto esses 3 que eu citei, o Jones, o Matos e o Neil Garden. E desses 3, apenas o Neil Garden conseguiu ali todo ano continuar na categoria. O Matos teve poucas chances, mas acabou sumindo, vindo para o Brasil, e agora vamos torcer para que o Ed Jones consiga provar essa ascensão dele na categoria. A gente tem a equipe Carpenter com o Pigot confirmado, o próprio Ed Carpenter confirmado nos ovais, e daí o carro dele fica em aberto para as etapas mistas. Na minha opinião, eu acho que o Carpenter devia fazer igual a Sarah Fisher fez, se retirar das corridas e cuidar apenas da equipe. Depois que a Sarah Fisher deixou a categoria e se concentrou apenas na equipe, o nível da equipe subiu lá em cima, tanto é que ela que contratou o Joseph Newgarden, ela que deu a chance para o Newgarden estrear na Indy. O Newgarden já começou ganhando corridas depois que ela abandonou as pistas. Quando ela e o Carpenter fizeram a união das equipes, a equipe ficou muito forte, depois ficou só com o Carpenter a equipe. Então o Ed poderia pensar nisso aí, formar uma dupla boa, na minha opinião uma equipe forte, principalmente nos ovais, e eu achava que ali poderia ser a casa tanto do Hélio ou do Tony. Depois a gente tem a equipe Schmidt-Peterson, que tem as 2 vagas abertas. Eu pensava que o Hinchcliffe já tinha sido confirmado, mas ele ainda não foi, não sei se é por patrocínio, provavelmente pode ser. Tomara que o James consiga uma vaga na categoria. Um piloto canadense, midiático, o pessoal gosta, é carismático, então seria muito interessante para a categoria que perdeu o Hélio, que continue com o Hinchcliffe. A gente tem a Foyt, né, agora do Tony, e provavelmente vai ter mais uma vaga. O patrocínio ali é forte, da ABC Supply. É uma empresa, assim, pelo que eu andei pesquisando, de telhado, forro em PVC, janelas, persiana, esse tipo de coisa. A gente sabe que as construções lá nos Estados Unidos é um pouquinho diferente, mas é uma empresa nesse ramo aí da construção civil, né? Depois a gente vai ter alguns pilotos, muitos pilotos desempregados, vamos colocar assim, né? Eu fiz uma listinha aqui de 22 pilotos, por exemplo, o Hildebrand, o Chilton, o Kimball, o Jack Harvey, o James Davison, o próprio Ed Jones que a gente acabou de falar, o Sage Saran, o Oriol Serva. O Oriol Serviat, ele está testando o carro novo, então seria muito importante alguma equipe aproveitar esse conhecimento técnico que o Serviat tem do novo carro, né? Eu acredito que o Serviat possa até entrar no terceiro carro ali da equipe Reihal e disputar algumas provas nas 500 milhas de Indianápolis, no Texas, essas provas onde coloca-se mais algum carro. Só que o Serviat, ele estava testando pela Schmidt-Peterson, então pode ser que ele apareça aí ou num terceiro carro ou para fazer uma temporada completa, quem sabe, não sei. O número 77 já está confirmado pela Schmidt-Peterson apenas nas 500 milhas de Indianápolis, que é o Tristan Vautier, um piloto que, ao meu modo de ver, junto com o Mike Conway, deveria ter continuado na categoria. São 2 pilotos excelentes.
A gente tem ainda o Stephen Wilson, Connor Dale, o Mikhail Alexin, que eu acredito que possa voltar, e o pessoal ali que está subindo da Indy Lights, né? O Kyle Kaiser, que foi campeão, ele além de ter $1 milhão, ele tem a garantia da Indy de competir por mais 3 provas nesse ano de 2018, uma delas sendo as 500 milhas de Indianápolis. Então ele vai ter esse plus aí, o bônus de $1 milhão, né? De ter sido campeão da categoria, e vai poder gastar esse dinheiro aí correndo, ou em uma equipe pequena, numa equipe média. Vamos ver se alguém vai dar uma chance a ele. Aí a gente tem o Matheus Leite, o Colton Herta, o uruguaio Santiago Urrutia, que tem o patrocínio forte da ANCAP. Quem já foi para o Uruguai viu que lá a petrolífera ANCAP é fortíssima. Então é a mesma que apoiava o Gonzalo Rodrigues e é a mesma empresa que apoia o Santiago. Vamos ver se ele consegue pelo menos fazer algumas provas no ano de 2018, ele que já participou de tantos anos da Indy Lights, né? Tem o Zachary Claman de Mello, que correu a última etapa em Sonoma, mas ele já ficou em 5º no campeonato, não sei se tem um patrocínio forte. Então é isso, galera. A gente passou aqui como está o mercado de pilotos da Indy e vamos ver se nessas próximas semanas a gente tem novidades. O próximo videocast do blog da Indy, esse segundo mesmo seria sobre o carro novo, mas a gente ainda está apurando mais esse carro, ainda é novidade, né? Tivemos apenas 4 testes, então o próximo videocast vai ser sobre o carro novo da Fórmula Indy, mas essa semana não tinha como não falar sobre esse assunto. A permanência do nosso grande Tony Kanaan na Fórmula Indy e o Hélio Castro Neves deixando a categoria. O blog da Indy deseja muita sorte para o Hélio Castro Neves na INSA, no campeonato de carros protótipos. Eu vi uma notícia agora há pouco, né, na Racer.com, que o Jason Button também está querendo participar do campeonato da INSA. Então é um campeonato que já está atraindo muita gente. Isso para a Indy pode ser ruim, porque assim como teve o crescimento da NASCAR na época da cisão da kart e da Indy, da IRL, agora pode ter esse crescimento da INSA e a Indy perder foco, perder patrocínios, perder visibilidade. Vamos ver como vai ser 2018. O próximo vídeo nosso será sobre o carro novo. Agradecendo mais uma vez a Bia Figueiredo pelo depoimento e principalmente ao James Azevedo por essa companhia nossa. Nos vemos no próximo vídeo. Um abração, galera. Até mais.